Você já ouviu falar de exclusão digital? No vídeo de hoje eu vou falar sobre isso. A exclusão sempre aconteceu na sociedade, né, que uma parcela da população sempre foi excluída, socialmente, economicamente, politicamente. Então, por exemplo, na época da escravidão do Brasil, os negros eles não tinham cidadania, eles não podiam votar, eles não podiam viver como as outras pessoas viviam. As mulheres, durante muito tempo, também não tiveram, né, voz política, elas não podiam votar. A cidadania delas era prejudicada porque elas dependiam do marido para poder trabalhar, para poder viajar, para poder estudar e tudo mais. Então, essa exclusão ela sempre aconteceu, mas hoje ela se dá no nível digital, porque o mundo é digital hoje em dia. Antigamente, eu andava com uma carteira, durante muitos anos eu andei com uma carteira. Era uma peça de roupa para mim, porque eu sempre tinha que sair de casa com a carteira. Minha carteira era recheada, ela tinha talão de cheques, que tinha 20 folhas de papel, tinha cédulas de dinheiro, tinha carteira de motorista, documento do carro, RG, CPF, carteirinha de convênio, cartão de crédito, eventualmente moedas, fotos 3x4, tinha tudo na carteira, né? Hoje em dia eu ando com o celular, porque tudo está lá dentro, né? Cartão de crédito tem no celular, documento do carro, carteira de motorista, RG, CPF, cartão de crédito, dinheiro, tudo está no celular. Se eu quiser pagar metrô, ônibus, eu consigo pagar pelo celular. Então, hoje em dia eu só preciso do celular, não preciso de mais nada. Mas muita gente é excluída justamente porque não tem esses meios, né, para você ter tudo no celular, como eu falei. Então a exclusão, ela se dá de várias formas. Ela se dá por equipamentos, porque as pessoas mais ricas, elas têm acesso às últimas tecnologias. E a tecnologia, ela muda muito rapidamente, ela vai avançando ano a ano de uma forma espantosa. Então quem é mais rico, quem tem mais poder, consegue comprar os melhores equipamentos. Então os melhores celulares, os melhores computadores. Isso já os diferencia das outras pessoas que conseguem comprar equipamentos muito piores, né? Que não têm a mesma capacidade. Então, essa diferença entre os ricos e pobres acaba aumentando, né? Ela se torna uma diferença ainda maior, porque quanto mais rico eu sou, melhores os meus equipamentos, e isso faz com que eu me diferencie cada vez mais das pessoas mais pobres que têm equipamentos cada vez piores. Então, essa é uma forma de exclusão, os equipamentos. Outra forma de exclusão é a infraestrutura. Então, os bairros mais ricos são bairros onde você tem um Wi-Fi ótimo, maravilhoso, estável, e os bairros mais pobres não. Às vezes você tem uma rede 5G, às vezes não está no 5G, está no 4G, no 3G, às vezes não tem, então ela é cambaleante, ela é instável, né? E isso aumenta essa diferença entre as pessoas. Outra forma de exclusão é em relação ao conhecimento dos equipamentos. Então, os meus pais, por exemplo, são mais velhos, né? Eles são uma geração que não aprendeu a lidar com computador, com celular. Então, o meu pai, ele precisa de mim para fazer as coisas. Eu quero, sei lá, renovar minha carteira de motorista. Ele precisaria do celular para marcar um horário no poupa-tempo para poder, né, fazer a renovação da carteira, mas ele não sabe fazer isso sozinho. Então, ele precisa de mim, e aí eu entro, sei lá, no gov.br. Aliás, gov.br é uma coisa horrível, né, porque é uma coisa do governo que deveria ser muito fácil para as pessoas entrarem, mas é o pior aplicativo que existe. Então, quando você entra num aplicativo de banco, por exemplo, é muito fácil, você põe o seu rosto lá e aquele aplicativo já sabe que é você, às vezes pede uma senha, mas entra rapidinho. O Gov, você fica lá e ele fica tentando reconhecer o seu rosto e não reconhece. Então, você fica lá 5, 6, 7, 8 vezes, não reconhece até você desistir de pedir o serviço que você iria pedir. Então, isso é uma exclusão. A gente tá sendo excluído da nossa cidadania, né? Então, eu estava dando o exemplo do meu pai, né? Ele precisa de um serviço, ele precisa da minha ajuda. Ele quer pagar uma conta no banco. Ele precisa que eu vá lá na casa dele, abra o aplicativo do banco dele, pague a conta para ele. Ele não sabe fazer isso. Ele não aprendeu. Então, essa é uma forma de exclusão digital também. Então, as pessoas que são excluídas são as pessoas mais pobres, as pessoas de classe D, E, principalmente, e as pessoas mais velhas, né, que não tiveram acesso, né, a essa tecnologia, elas não sabem mexer, né, de forma alguma. E esse acesso, ele poderia ser resolvido pelo governo, mas o governo acaba, como ele não resolve, ele é ausente nessa questão,
ele aumenta esse fosso, né, essa distância entre ricos e pobres. Então vou dar alguns exemplos. Na época da pandemia, por exemplo, as escolas precisaram fechar. Só que as escolas particulares, que eram as escolas mais ricas, elas continuaram com as suas aulas à distância. Porque os alunos mais ricos, eles têm computadores, têm celular, têm Wi-Fi, têm uma casa silenciosa em que eles podem assistir uma aula num quarto, sozinhos e tudo mais. As pessoas mais pobres não podiam, porque elas não tinham computador, não tinham Wi-Fi, não tinham um quarto só para elas, para poder assistir uma aula. Então, o governo, ele não transmitia aulas, né, online, porque se ele transmitisse, algumas pessoas iam poder assistir, outras pessoas não. Né? Então isso acabou criando um fosso, né, durante a pandemia, porque os mais ricos continuaram estudando. Então quem estava, sei lá, na quinta série foi para a sexta. Quem estava na quinta série, que era mais pobre, continuou na quinta. Então, veja, aumentou a distância entre ricos e pobres. Né? Outra coisa que o governo poderia fazer é colocar um Wi-Fi de qualidade em todos os lugares. Eu fui para o Marrocos há uns 6, 7 anos. No Marrocos é a coisa mais incrível, porque todo lugar tem Wi-Fi. Eu fui para o deserto do Saara, para o meio do deserto. No meio do deserto tinha Wi-Fi. Fui para as montanhas do Atlas, tinha Wi-Fi. Então, e era um Wi-Fi muito bom, não era um Wi-Fi assim, que uma hora funcionava, uma hora não funcionava. Era um Wi-Fi ótimo, com muita potência, eu conseguia fazer muitas coisas e tal. Só que o governo não dá isso. E o governo deveria dar equipamentos também, porque a partir do momento em que a minha cidadania depende de um equipamento, quer dizer, eu só sou cidadão se eu tenho documentos, e esses documentos eles estão hoje na internet, né, então no celular, eu não tenho mais um RG físico, não tenho mais CPF físico, não tenho mais documento do carro físico, é tudo digital. Então a partir do momento que tudo é digital, e para eu ser reconhecido como cidadão eu preciso de um celular, o governo deveria dar esse celular para mim. Porque como é que pode, né? Então quer dizer que se eu não tiver dinheiro para comprar um celular, eu não sou um cidadão. Eu não posso exercer os meus direitos de cidadão, né? Bastaria para eu ser cidadão o meu corpo só, né? Só que o meu corpo não basta mais, né? Então eu preciso de um celular, só que se eu sou uma pessoa mais pobre, eu não tenho acesso a um bom celular, então a minha cidadania acaba ficando prejudicada. Então a exclusão digital é justamente isso, né? O mundo hoje ele depende muito, né, dos equipamentos, do celular, do computador, das redes, né, do Wi-Fi e tudo mais. Só que isso aumenta, né, a distância entre ricos e pobres, porque os ricos têm acesso a equipamentos muito bons, com redes muito boas, os pobres não. Né? Então isso aumenta o fosso em várias áreas. Então essa distância ela acaba impactando na educação, quer dizer, os ricos eles têm uma educação cada vez melhor e os pobres uma educação cada vez mais deficitária. No trabalho, os ricos, né, conseguem empregos muito mais fácil do que os pobres. Então, por exemplo, para conseguir emprego hoje em dia você precisa de redes sociais, você precisa do LinkedIn para se apresentar, para você ter contatos e tudo mais. Se você não está dentro dessa rede, você acaba ficando de fora. Né? Então você não consegue, às vezes, o contato para ter um emprego. E como também a sua educação é prejudicada, na hora de conseguir um trabalho também eles vão perceber isso e talvez não te contratem. Né? Então isso acaba prejudicando você no trabalho, na educação, na sua cidadania, porque você não tem acesso mais a serviços, né, serviços governamentais e tudo mais, e isso acaba te prejudicando socialmente, porque isso acaba criando um fosso, né, entre pessoas ricas e pessoas pobres. Né? Então, uma distância que já é grande acaba ficando cada vez maior. Então, é um problema que o governo, né, como instituição, deveria investir, né? Ele deveria entrar para resolver ou minimizar pelo menos esse problema para que não houvesse essa diferenciação entre ricos e pobres. Então é isso. Obrigado por assistir esse vídeo, até o próximo, até mais.